Conselho Regional de Contabilidade do Piauí dedica-se não só ao registro e fiscalização da profissão, mas também a dois temas fundamentais: a educação continuada e a responsabilidade social, que possuem o objetivo de capacitar e valorizar a nossa classe contábil. Em nome da presidente do CRC Piauí, contadora Regina Cláudia Soares do Rego Pacheco, e do vice-presidente de registro, contador Wilver Ferreira Camelo, agradecemos e registramos a presença das seguintes autoridades nesta solenidade: contador Joaquim de Alencar Bezerra Filho, vice-presidente de Assuntos Políticos Institucionais do Conselho Federal de Contabilidade; doutora Micheline Holanda, procuradora jurídica do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará; contadora Salvina Lopes Lima Veras, vice-presidente de Administração e Finanças; contadora Leidilene Batista Veloso de Moura, vice-presidente de Controle Interno; contadora Adriana Almeida Paula da Graça, vice-presidente da Câmara Técnica; contadora Francislene Abreu Costa Magalhães, conselheira do CRC Piauí. Convidamos a todos a ficarem em posição de respeito para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras minhas, do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és minha gentil, pátria amada, Brasil. Passamos a palavra à senhora presidente do CRC Piauí, contadora Regina Cláudia Soares do Rego Pacheco, que falará aos novos profissionais contábeis presentes nesta solenidade. Zumira, a presidente ainda não conseguiu entrar. Você pode passar a palavra ao nosso vice-presidente inicialmente, por favor? Certo. Passamos a palavra ao vice-presidente de registro do CRC Piauí, contador Wilver Ferreira Camelo. Pronto, está ouvindo agora?
Foi... Sim, VP. Sim, VP. Perfeito. Boa tarde. Certo. Sejam bem-vindos. Queria dizer que é uma honra participar dessa cerimônia e como figura de vice-presidente de Registro, queria agradecer pontualmente a nossa presidente, que ainda não se faz presente por motivos aí tecnológicos, né, mas fica registrado aqui o meu agradecimento, no qual saúdo os demais conselheiros e representantes do CRC Piauí aqui presentes. Certo? Em especial aos palestrantes, nosso colega conselheiro do CFC, Joaquim Bezerra, e a doutora Micheline. Certo? Agradecer aí por terem aceito o convite tão rápido, de forma tão rápida, né? Fez um convite no dia e assim foi meio que instantâneo. Eles aceitaram a nossa proposta, certo? Eu me chamo Wilber Camelo, sou vice-presidente de Registro CRC, como já me apresentei, né? Também faço parte do setor de fiscalização. Eu fui recém-eleito o ano passado, assumindo em janeiro desse ano a função. Sou empresário contábil há mais de 10 anos e aproveito essa apresentação agora para dar as boas-vindas aos novos profissionais contábeis, né? E que sintam-se privilegiados por fazerem parte desse time, justamente agora, nesse cenário de tantas mudanças que a gente está vivendo e tudo, né? Que inclusive vai ser tema aí da palestra aí do nosso colega Joaquim, certo? Aproveito também a oportunidade para abrir as portas, literalmente, do nosso CRC, do nosso conselho, certo? Dizer que a data de hoje, pedir para vocês que a data de hoje seja o marco inicial da participação ativa mesmo de todos vocês dentro do nosso conselho. Quero dizer aqui que fomos eleitos para representá-los. E quando dizemos CRC para todos, que é o nosso lema, eu quero dizer literalmente CRC para vocês, certo? E que vocês entendam que nós somos meros representantes, lutando por direitos em prol da classe contábil, certo? Desde já me coloco à inteira disposição e peço encarecidamente, pessoal, a participação ativa de todos vocês dentro do Conselho. A participação de vocês é muito importante para o nosso crescimento, para o crescimento de vocês, da nossa profissão, certo? De dentro, é muito difícil a gente conseguir introduzir uma mudança, de dentro é muito difícil a gente conseguir visualizar com precisão as dificuldades que outras pessoas estão enfrentando. Então, esse feedback de vocês é muito importante para a gente, é muito importante para a classe, é fundamental para o nosso crescimento, entendeu? Vocês estão entendendo agora, mas não só na profissão contábil, mas em outras profissões existe, em alguns casos, um sentimento de desvalorização, por não se sentir acolhido e tudo. Mas eu queria reforçar que tem muitos profissionais que têm participação nisso, certo? Porque, veja bem, nós somos o pioneiro aqui no estado do Piauí, nosso conselho foi o pioneiro em introduzir a plenária online, né? Então, uma vez por mês, a gente se reúne, os conselheiros, os representantes de vocês se reúnem para discutir assuntos inerentes à classe contábil, certo? E está sendo transmitido pelo YouTube. Tem uma pessoa dentro do CRC responsável em captar essas mensagens, captar essas demandas e as perguntas e repassar para a gente em loco, de forma que a gente consiga interagir com essas pessoas. A gente sente essa necessidade da participação dos profissionais contábeis, certo? Então, assim, em nome de todos, eu peço a vocês que vocês participem efetivamente dessas plenárias, que vocês interajam com a gente, nos dê feedback, como eu já falei, em relação ao que vocês esperam da gente como conselheiro, como representante da classe contábil, certo? Eu peço e reforço, peço encarecidamente que vocês participem e nos ajudem a crescer, certo? Eu assumi em janeiro desse ano, assim como outras pessoas também, mas a gente só vai conseguir trabalhar se a gente tiver essa comunicação efetiva com vocês que estão na ponta, que estão trabalhando, que estão sentindo a dificuldade de perto, entendeu? Então, é sempre bom a gente ouvir o que vocês têm a dizer, certo? E nós estamos hoje na posição de conselheiros, mas nós somos eleitos por vocês para defender os interesses de vocês, certo? Então, não se sintam de forma alguma intimidados pela nossa posição, pela nossa condição, de forma alguma se sintam intimidados. Entendam, de uma vez por todas, que nós estamos lá para defender os interesses de vocês. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ouvir de vocês o que vocês querem, o que vocês esperam da gente, tá certo?
Então, mais uma vez, eu fico honrado em participar dessa solenidade. Eu me coloco à inteira disposição. Eu não vou divulgar aqui agora meu telefone, mas depois, quem tiver interesse em pegar o meu telefone, como eu já disse, eu sou vice-presidente do setor de registro e também faço parte do setor de fiscalização. Mas se tiver algum outro assunto que não for inerente a mim, que não for pertinente a mim, eu encaminho para o setor responsável, certo? Então, mais uma vez, obrigado, certo, por essa oportunidade de participar com vocês e contem comigo para o que vocês precisarem nessa nova empreitada, certo? Parabenizo a todos por terem ingressado, por estarem com os seus registros ativos, né? Observei que todos vocês renomearam aí, tá com um registrozinho bonitinho e tudo. E agora eu passo a palavra para a próxima pessoa, certo? Tem muita coisa boa aí para vir. Bom, um abraço a todos. Eu fico por aqui. Passamos a palavra agora à senhora presidente do CRC Piauí, contadora Regina Cláudia Soares do Rego Pacheco, que falará aos novos profissionais contábeis presentes neste evento. Olá, boa noite. Finalzinho de tarde, mas a gente já pode estar considerando noite, né? Boa noite. Eu me atrasei um pouco para a cerimônia, porque eu tinha que aparecer aqui, como eu gostaria de estar presente com vocês. Com todo o brilho possível, como vocês devem estar vendo aí, tá? E com toda a honra e glória, literalmente. É uma honra poder representá-los nesse momento. Gostaria realmente de estar com vocês, presente com vocês, entregando a carteira a cada um de vocês. Antes, agradecer aí a cerimônia, agradecer as palavras aí do nosso conselheiro e do VP de registro, e também da Zulmira, que é a gerente de registro, pelas palavras do Camelo. E, assim, dizer que eu estou muito honrada, eu estou extremamente feliz em poder estar participando dessa acolhida de todos vocês. Como o Camelo colocou, o CRC é de todos e para todos. Quando pudermos estar presencialmente, vamos conhecer o Conselho, vamos participar dos eventos do Conselho. Nem tudo é perfeito, mas o que não for perfeito, o que não for de acordo com o que você acha que deve ser, reclama. Fala com a gente, que nós estamos justamente para te ouvir, tá? E para fazer um CRC melhor para vocês. Então, nosso objetivo é justamente esse. É um CRC em que todos participem, é um CRC em que acolhe o contador e que vai, sim, fazer tudo para resolver qualquer pendência e qualquer intercorrência que tenha a ver com a nossa classe. Tá? A nossa classe hoje está de parabéns e esse meu brilho aqui da roupa, tá? Ele é justamente para mostrar que para denotar que a nossa profissão, ela é um sucesso, ela é exitosa, ela é literalmente brilhosa e ela é brilhante, tá? Vocês que estão iniciando essa nova jornada, a nossa contabilidade, e a nossa profissão, ela é repleta de oportunidades. E essas oportunidades, como é que nós conquistamos? Com muita dedicação, com muita ética, com muito compromisso, tá? E com muita responsabilidade social. Porque nós, sim, somos a mudança. Vocês, sim, são a mudança. Tá? E hoje é um dia que nós conquistamos, nós, contadores, conquistamos esse dia. E nós merecemos, sim, na verdade, nós merecemos o ano inteiro, que o ano inteiro seja dedicado ao contador, né? Mas conquistamos um dia, uma data, e essa data tem que ser festiva sempre, tem que ser comemorada. E foi muito bom que a acolhida de vocês tenha iniciado justamente no dia do contador, no dia 22. Então, vocês já iniciaram com o pé direito. E o que eu tenho é a desejar muito sucesso na caminhada de vocês, que a gente, enquanto uma equipe, que o conselho não é feito só de uma ou duas, três pessoas, é de uma equipe, de uma grande equipe. Eu tenho só a agradecer a toda a vice-presidência, aos conselheiros, aos funcionários do CRC Piauí, que sem eles o conselho não existiria, gente. Quem faz o conselho de contabilidade são os funcionários, tá? São os nossos gerentes, são os nossos colaboradores, tá? Então, e que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa atenção
e toda a nossa dedicação também a eles, como eles são muito dedicados à nossa classe e também são dedicados ao Conselho Regional de Contabilidade. O Conselho Regional de Contabilidade do Piauí é a casa deles também, e é a sua casa, e é a minha casa, porque eu sou contadora. Então, eu tenho um orgulho imenso de ser contadora e dizer que sou contadora. Eu tenho e digo que sou contadora com o maior prazer do mundo, porque amo o que faço. Então, mais uma vez, eu congratulo todos vocês. Esse dia é nosso. Agradeço aos palestrantes que vão já compartilhar aí conhecimento com vocês. E realmente, hoje é um dia festivo, hoje é um dia de extrema felicidade para mim, por estar aqui compartilhando e acolhendo-os. Então, parabéns a todos vocês e muito sucesso, e contem conosco. Obrigada. Registramos também a presença do conselheiro do CRC Piauí, Isaías de Lima Júnior. Passaremos agora à exposição de palestras com temas de relevante interesse aos profissionais contábeis que ora se iniciam nessa importante profissão. Passamos a palavra ao conselheiro, contador Joaquim de Alencar Bezerra Filho, vice-presidente de Assuntos Políticos Institucionais do CFC, que falará sobre o tema O Profissional da Contabilidade no Novo Normal. Seja bem-vindo, conselheiro Joaquim. Obrigado, Zulmira. Quero aqui abraçar cada um dos nossos colegas profissionais da contabilidade do nosso estado do Piauí, abraçar minha querida presidente, essa mulher guerreira que vem se destacando na gestão do nosso CRC Piauí, professora Regina, abraçar os nossos demais vice-presidentes e conselheiros que estão presentes aqui nesta solenidade de hoje. Estou vendo aqui minha amiga Adriana, professora Salvina, Camelo, Leide Lene, a professora Francislene, Isaías, e dizer que em nome de vocês eu quero abraçar cada um todos os nossos conselheiros, delegados dos nossos CRC nos municípios, abraçar aqui os nossos funcionários em nome da Geisa, do Alain, do Sérgio, da Zubira, que eu estou vendo aqui na tela, abraçar cada um de vocês, meus caros colegas que hoje ingressam nessa profissão de grande valor, nessa profissão, como disse a nossa presidente Regina, que tem sim muito brilho pelo labor de cada um dos profissionais, muito brilho pela sua extrema contribuição que é dada para a sustentabilidade da economia, muito brilho sim para as repercussões em toda a esfera governamental também, e por que não dizer na geração de emprego, por que não dizer na sustentabilidade do meio ambiente. É a contabilidade que permeia todas as áreas, que permeia todos os caminhos e que traz uma grande contribuição para a nossa nação brasileira. Quero também aqui abraçar todos os que nos assistem pelo YouTube, pelas redes sociais. Esse é o novo normal. Quando fui convidado aqui pelo Camelo para poder dizer algumas palavras a vocês que estão agora ingressando na nossa profissão, eu disse a ele: olha, Camelo, eu não vou preparar uma aula, nem vou preparar uma palestra. Eu quero bater um papo. Eu quero aqui, apesar de pela telinha, olhar olho no olho de cada um, para nós podermos debater um pouco sobre que momento nós estamos vivendo no nosso país e o que nos espera. Eu tenho uma honra muito grande de ser contador. Tenho um orgulho imenso de ser profissional da contabilidade. E mais ainda, de poder representar esta classe a nível nacional. Ser um vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade não só me enche de vontade de cada vez mais de trabalhar pela nossa classe, mas me deixa muito grato por esta profissão, pela contabilidade, de me dar a oportunidade de servir a minha classe, de servir a nossa classe. E essa oportunidade a gente faz com muito afinco, porque aqui no Conselho Federal de Contabilidade nós assumimos uma pasta muito importante, que é a pasta da política institucional. É na nossa área que nós lidamos com o Congresso Brasileiro, lidamos com o Poder Judiciário, lidamos
com o Poder Executivo, com todas as instituições nacionais e internacionais, no debate do engrandecimento da classe contábil, no debate da valorização do profissional da contabilidade. E, por certo, na defesa constante dos interesses e no acompanhamento da nossa legislação brasileira, de todas as mudanças que acontecem no dia a dia. O tema que nos foi proposto para bater esse papo com vocês é o profissional da contabilidade no novo normal. Ora, esse novo normal, essa frase composta por estas duas palavras, se tornou um jargão na linguagem popular, na linguagem brasileira, na linguagem jornalística e também na linguagem econômica, na linguagem comercial e empresarial. De que fato, o que quer dizer o novo normal? Olha só, meus queridos colegas, contadores e contadoras. Esse distanciamento social que nós passamos a viver no nosso dia a dia, que nos exigiu uma mudança radical na forma de nos portar perante os nossos clientes, perante a nossa família, o nosso dia a dia. As empresas passaram a enviar a maioria dos seus funcionários para trabalhar em casa. As reuniões, e aqui nós estamos tendo essa oportunidade, eu que sou de uma época que eu me formei há quase 2 décadas atrás, onde ainda não existia uma proximidade muito grande dos estudantes com o conselho, com o sistema CFC-CRCs. Na época, nós fazíamos parte do movimento estudantil e era uma das nossas lutas e das nossas brigas, de que o Conselho de Contabilidade deveria, sim, olhar para o estudante, porque ele é o futuro do presente imediato. E se nós não preparássemos uma base sólida, nós não teríamos uma profissão mais próspera. E isso eu digo hoje com muita segurança, porque foi uma luta que nós conquistamos. E na última década em especial, nós tivemos a oportunidade, nos últimos 15 anos, de fazer essa proximidade maior com o estudante, com o neoprofissional e podendo recebê-lo no dia em que ele recebe a sua carteira profissional, recebe a sua habilitação, podemos abrir a porta da nossa casa, da sua casa, para podermos, então, apresentar quão grandiosa é essa profissão. E hoje estamos aqui, adaptados ao novo normal, abrindo a casa virtual, abrindo a casa para, numa videoconferência, podermos abraçar cada um de vocês. Passamos, nesses dias, a ficar imersos em nossas casas, cada um no seu lar, cada um nos seus escritórios, nas suas empresas, e o lar se transformou no próprio escritório, se transformou na própria empresa, e o trabalho passou a nos dar uma oportunidade que a gente não estava mais, que a gente estava desperdiçando, porque o trabalho nos deu a oportunidade de também nos intensificar o relacionamento com as nossas famílias, porque nós passamos a dividir o espaço entre o trabalho e a família. A nossa intimidade, ela passou a ser mais exposta. Veja que, independente do grau de relacionamento, independente da proximidade, a nossa casa foi aberta para o outro que está do outro lado da câmara. O mundo mudou e eu posso afirmar a vocês que vai mudar ainda mais. Nós estamos apenas no começo das transformações. Essas transformações tendem a se intensificar ainda mais, porque nós já estamos sentindo a reação do mundo para com o todo. Nós já estamos nos adaptando a esse novo formato de atender o cliente, de poder prestar uma consultoria online, de fazer um aconselhamento, de ministrar aulas, de assistir aulas, de poder fazer os nossos cursos, as nossas pós-graduações, de nós podermos, inclusive, fazer trabalhos em grupos através desse novo formato. Todo mundo está se preparando para essa digitalização dos processos, das rotinas, até os produtos e serviços
passaram a ser intensificados no atendimento remoto. Portanto, é uma tentativa muito grande da reinvenção. Aliás, a reinvenção se torna quase que uma necessidade atual de sobrevivência. O atendimento, como eu disse, que antes era olho no olho, pessoalmente, passou agora a ser olho no olho na tela do nosso equipamento. Mais frio do que externar um maior calor humano, como é natural do povo brasileiro, inclusive, da humanidade, nas proximidades das relações, externar, fazer a simbiose do calor humano, talvez sim, talvez seja mais frio, sim, nós estarmos aqui à distância tentando passar através da nossa fala, passar através do nosso entusiasmo, um despertar para que o ouvinte possa se envolver no processo. Talvez sim, seja uma forma mais fria, mas sabe de uma coisa, meus caros colegas? Eu acredito que tem sido, apesar de mais frio, mais resolutivo do que nunca. Nós passamos a ter mais condição de tomar decisões, de sermos mais próprios, mais seguros, até mais econômicos, quando se trata de tempo nas reuniões. Por exemplo, uma reunião hoje de 1 hora é muito longa na tela do computador. E antes a gente, às vezes, não simplificava e fazia reuniões de 2 horas, 3 horas e ainda não conseguimos tomar as decisões devidas. Essa verdadeira revolução digital que está provocando e continuará provocando em todos nós impactos cada vez mais emergentes, como, por exemplo, a redução dos preços, devido à desmobilização dos escritórios, às infraestruturas. Nós temos vários casos mesmo, eu poderia citar aqui a XP Investimento, que iniciou como um modelo de negócio para poder abrir escritórios e representantes em todo o mundo, decidiu, por fim, em fechar todas as estruturas físicas, todos os escritórios e passar a ter o atendimento todo virtual. Há menos de 15 dias atrás, eu recebi a informação de que a Faculdade Trevisan, uma das melhores faculdades de contabilidade do Brasil, a Escola de Negócios Trevisan, deixou 100% de ser presencial e passou a ser a primeira universidade de contabilidade na América Latina 100% digital. 100% à distância, mas muito mais do que isso. Não só a distância do distante, mas mais próximo de cada um e com uma oportunidade maior de poder chegar aos mais distantes rincões e a oportunidade ser mais abraçada. Então, essa revolução digital que nós estamos vivenciando, ao mesmo tempo em que ela assusta em favor do distanciamento, ela nos dá mais oportunidade de irmos mais longe. Obviamente, quem não conseguir se adaptar terá grandes problemas. E se essa geração, a nossa geração, está tendo uma oportunidade fantástica de viver um tempo pleno de transformação, um tempo em que nós poderemos nos oferecer de forma diferenciada cada vez mais ao mercado de trabalho. Muitos que começaram a trabalhar em casa, em virtude da pandemia, passaram a sentir até uma qualidade de vida. A qualidade de vida melhorou, porque aquele tempo que nós perdíamos com o trânsito foi minimizado, né? As pessoas puderam almoçar em casa de forma mais saudável, até tirar uma sonecazinha depois do almoço, além de tantas outras mudanças, né, que provavelmente ainda vamos descobrir, porque, na verdade, nós ainda estamos nos entendendo, ainda estamos nos acostumando com tudo isso que estamos passando. E isso deve ser revertido, toda essa qualidade de vida que nós estamos tendo a oportunidade, deve ser revertida, sim, em aprimoramento e aprendizado. Aprimoramento das habilidades e tempo para nos aperfeiçoarmos. Porque o profissional da contabilidade desse novo momento, como qualquer outro profissional, não será mais o que terá sucesso não será mais aquele que terá um bom currículo, apenas um bom currículo. É preciso ter agilidade,
é preciso ter disciplina, é preciso ter resiliência, é preciso estar adaptado para congregar o mundo pessoal ao mundo profissional com muita eficiência e com muita eficácia. Aliás, será necessário ser um observador emergente do mercado, ter capacidade de entender as tendências. E isso porque, como eu disse anteriormente, é provável, muito provável, que ainda não tenhamos iniciado as verdadeiras mudanças, as mudanças mais radicais. Pessoas e empresas vão mudar com muita velocidade, o que trará significativas mudanças também no comportamento de cada um de nós. Isso implica, talvez, em novos desejos, em novas necessidades, que vão aí reforçar na economia a necessidade de novos produtos, de novos serviços, para solucionar os problemas recém-surgidos. Ainda não sabemos quais são esses problemas. Tá? Ainda não sabemos porque, na verdade, nós ainda não estamos preparados, ainda não estamos com as informações todas em nossas mesas. Mas é possível que os profissionais de contabilidade terão em suas mãos armas capazes para antecipar essas mudanças. Porque poucos profissionais têm a tamanha capacidade abrangente que a técnica da contabilidade permite. Poucos profissionais têm um currículo de formação embasado em tantas doutrinas e em tantas matérias correlatas. É praticamente um curso multidisciplinar e intersetorial. E essa multidisciplinaridade que nos faz caminhar bem na administração, caminhar bem na economia, caminhar bem no direito, caminhar bem no marketing, caminhar bem no relacionamento interpessoal, que nos faz ser bons vendedores, que nos faz ser bons compradores, é que nos prepara para sermos empreendedores com capacidade de orientar outras pessoas. Haverá uma complexidade muito grande, pois tudo terá um novo formato. Tudo terá novas experiências. E nós ainda não temos um best case, nós ainda não temos um case de sucesso de como se agir nesse novo normal. O que nós estamos tendo é uma oportunidade grande de ver muitas coisas novas surgindo. Então, a capacidade de solucionar problemas complexos de forma criativa será determinante nessa nova realidade que nós estamos vivendo. Nós fomos colocados para uma mudança abrupta, portanto, toda mudança abrupta gera complexidade de rupturas, e aí nós, profissionais da contabilidade, olha só, assim como a classe médica, fomos nós que ajudamos a salvar, e estamos ajudando a salvar o país. A classe médica cuidando da saúde das pessoas, tentando evitar com que o Covid-19, com que esse vírus mate mais pessoas, e nós cuidando da saúde das empresas, cuidando da saúde dos orçamentos e evitando que este vírus mate mais empresas e mate mais finanças do nosso país. O mindset inovador tende a ser cada vez mais uma condição para aqueles que querem se manter no mercado. A capacidade que nós deveremos ter em mente é de que não mais devemos agirmos 100% do que nós temos a oferecer. Nós devemos agir 150%, 200%, porque este novo normal, esta nova realidade que nós estamos vivendo, nos provou de que, de forma ágil, nós podemos nos adaptar, de que forma rápida, inclusive, a tecnologia se evoluiu e de que forma rápida nós aceitamos toda essa mudança. Como eu disse, pode aparentar assustador e até mesmo desesperador, porque você está num caminho em que você não sabe ali qual vai ser a nova realidade, mas é natural de que, após uma pandemia global, que nós nunca tivemos a experiência de viver, as nossas gerações nunca vivenciaram esta pandemia global,
nós haveremos sim de aprender muita coisa e tudo isso passará de uma forma que amanhã a gente possa perceber que foi um pesadelo, mas que foi um pesadelo importante para nos tirar da zona de conforto. Foi um pesadelo que nos trouxe, de repente, para um novo tempo, para este chamado novo normal. Porque se antes a realidade, e eu digo sempre, até provoco alguns versos, que é bom dormir, é bom sonhar, fugir de sonhos incertos, mas o melhor é acordar e sonhar de olhos abertos. Os sonhos de olhos abertos é a nossa realidade. Os sonhos de olhos abertos é o que nós estamos podendo presenciar. E nós vivíamos muito no automático. Nós, muitas vezes, nem sequer aproveitávamos o sabor da comida que nós estávamos comendo. Não sabíamos aproveitar um sorriso da face do outro, porque nós estávamos ligados no automático. E nós fomos arremessados para uma realidade que não nos exige viver em outro tempo, a não ser o tempo presente. Não nos exige viver no tempo futuro e nem no tempo passado, como muitos de nós nos percebemos em diversos momentos, nos deixando a levar a uma ansiedade por um futuro que ainda não chegou ou a uma angústia por um passado que já passou. E então esta realidade que nós estamos vivendo hoje, esse sonho de olhos abertos, esta oportunidade que nós estamos tendo de sermos diferentes, de sermos melhores enquanto pessoas, é o novo normal. Há tempo que se discute a necessidade de um mercado ter profissionais mais especializados, profissionais preparados, com conhecimento e habilidades suficientes para tomar decisões, que influenciem diretamente no negócio, na cultura, no reconhecimento das organizações, na proliferação dos mercados. E olhe que há tempo, enquanto se discutia essa necessidade, há tempo, a classe contábil brasileira vinha preparando, até me parece que por uma iluminação divina, preparando o profissional para o momento das obscuridades, para o momento dos tempos difíceis. E preparando como? A partir do momento que nós decidimos fazer um exame de suficiência para poder filtrar a entrada do profissional, já trazendo ali não a quantidade, mas a qualidade da profissão. Ao tempo em que nós evoluímos e deixamos de ser uma entidade para tratar de registro e fiscalização somente, e passamos a ser uma entidade que, além do registro, além da fiscalização, passamos a promover a educação continuada e assim oportunizando a cada um dos profissionais da contabilidade que não parem nunca de estudar, nós estávamos ali dando uma contribuição verdadeira para os grandes desafios. Porque a crise, meus caros colegas, ela não é a determinante do que vai acontecer na vida de cada um de nós. A crise não é a determinante. O que determina é o estado que nós nos encontramos quando a crise chega. Isso é o que determina. Se nós estamos angustiados, se nós estamos temerosos, se nós estamos com medo, a crise chegou, ela vai nos afundar. Nós vamos nos prejudicar mais ainda. Mas se nós estamos esperançosos, se nós estamos confiantes, se nós estamos preparados, se nós estamos com o conhecimento atualizado, se nós estamos envolvidos na tecnologia, se nós estamos sempre com um passo à frente na busca de novo conhecimento, a crise vai nos jogar para cima. E é por isso que se diz que a história dos homens de sucesso apontam que é nas crises que se evolui, que é nas crises que se encontra a saída para muitas perguntas sem respostas. Em outros momentos, nós falávamos lá atrás, e eu lembro quando me formei, falávamos do contador do futuro, do contador do século XXI e de suas habilidades. Agora nós estamos tendo que falar do contador do novo normal. Enquanto nós falávamos do contador do futuro, do contador do século XXI, nós sempre nos remetíamos ao futuro. O futuro é agora. O futuro é este momento que nós estamos vivendo. Portanto, esse novo normal nos trouxe para
sermos presentes quanto às urgências que cada um dos stakeholders tem, para que nós sejamos mais protagonistas, mais autodidatas, mais propositivos e, por que não dizer, mais solucionadores e mais multifacetários. É preciso que nós reflitamos sobre isso, porque se nós imaginarmos quais são as habilidades e as características que vão nos fazer nos posicionar nesse mercado novo, nós permearemos muito mais pela área da inteligência emocional do que pela inteligência técnica. O profissional que souber lidar com as emoções, ele já terá uma condição muito grande para poder adaptar a técnica e a tecnologia. Estaremos cada vez mais conectados. Portanto, há uma probabilidade de nos tornarmos cada vez mais ágeis. O nosso inconsciente ser mais provocado, a nossa capacidade de lidar com mais pessoas, com mais negócios, e, por outro lado, nos exige cada vez mais a necessidade de também sermos mais responsivos, mais responsáveis, cada vez mais éticos, porque nós trataremos com cada vez mais informação, com cada vez mais negócios, e a ética, ela não pode ser colocada de lado em momento algum. Às vezes você diz, olha, porque eu estou aqui do outro lado da tela, a visão global não consegue ver os 360 graus, e eu aqui posso agir dando jeitinhos, agir fazendo atalhos, e essa prática é uma prática que não é que será abominada pelo próprio exercício profissional, pela própria condução ética, não. Será abominada pelo mercado. Profissionais que insistirem em jeitinhos e atalhos para poder vencer os seus desafios, eles terão vida curta, eles terão caminhos curtos. Porque o profissional da contabilidade, para esse mundo normal, ele tem que ser um construtor da sua carreira. E construir significa dizer colocar tijolo a tijolo, colocar argamassa. Não adianta querer construir uma casa pelo teto. Se tem que construir uma casa, é pelo alicerce. Percalços vêm e vão. E não adianta, eu às vezes digo o seguinte, que o que nós temos que pedir a Deus sempre é sabedoria, porque só existem dois tipos de problemas. Os problemas que aparentemente nós chamamos de problemas, que é aquele que Deus coloca em nossas vidas, e na verdade são treinamentos de vida para que nós possamos evoluir, e os problemas que nós criamos. E aqueles que nós criamos são fruto das nossas escolhas e cabe a nós resolvê-los. Cabe a nós enfrentarmos. Por isso, eu nunca vi um mar calmo formar bom marinheiro. O mar que forma bom marinheiro é o mar turbulento. Portanto, temos que ser gratos, inclusive, aos percalços que vêm e que vão, porque o nosso posicionamento no mercado de trabalho estará diferenciado simplesmente pela nossa capacidade de enfrentar as dificuldades. Além das competências emocionais, a habilidade técnica, ela continuará imprescindível. Por isso que nós, profissionais da contabilidade deste novo normal, precisamos estimular cada vez mais a capacidade de nos aperfeiçoarmos na técnica. Olha só, somente nos últimos 3 meses nós tivemos 15 mil alterações, 3 mil alterações de legislação em todo o país, federal, estadual e municipal. Mais de 15 mil acordos de trabalho com a nova medida provisória que trata da segurança do emprego foram precisos ser feitos de forma diferente do que antes se tratava. Toda a parte da contabilidade digital, toda a necessidade dos orçamentos para a contabilidade pública,
tiveram que exigir uma capacidade maior de transparência pela velocidade, pelo volume de recursos em tão pouco tempo que foram destinados. Tantas mudanças que, se nós não estivéssemos preparados, e se o Conselho Federal de Contabilidade, os conselhos regionais não tivessem trabalhado arduamente para poder enfrentar estas necessidades de nos adaptarmos, nós não estaríamos dando a contribuição que estamos dando ao nosso país. Portanto, essa visão de negócio, a visão de criar negócios, de tornar os negócios sustentáveis, é uma das visões que cada um de nós precisamos ter agora. Porque o contador do novo normal, ele vai viver neste mundo corporativo com uma necessidade maior de agilidade, por causa da própria transformação digital. Os planejamentos que antes eram feitos para 5, 10 anos, agora têm que ser microgerenciados. Precisam ser feitos com um curto prazo mais apropriado, porque a capacidade de sofrer mudanças se tornam mais vulneráveis. O novo contexto do mundo está trazendo para nós, meus caros colegas, uma capacidade de nos despertar a capacidade de olhar para tudo, de poder termos uma visão holística. O que para muitos ainda é desespero, nós sabemos que é uma grande oportunidade para nos tornarmos cada vez mais essenciais. Eu poderia aqui trazer umas 12 princípios ou 12 perfis, 12 características do perfil do contador do novo normal. Ele precisa ser humilde intelectualmente. Não existe essa do sabichão, do que sabe tudo, do que tem todas as informações. Ele precisa ser humilde intelectual. Ele precisa ter obsessão pelo cliente. O cliente precisa estar em primeiro lugar. Ele precisa estar convicto de que a sua arma para a permanência no mercado é o cliente. Então, ele tem que estar na obsessão pelo seu cliente. Ele precisa fazer com que a inovação da sua atividade seja baseada no problema que ele tem que resolver. E ele precisa dar uma solução para cada problema. Ele precisa experimentar a cultura do novo, a mentalidade de empreendedorismo, a visão holística, como eu falei, a tecnologia inerente à sua atividade, os novos modelos de negócio, passar a perceber como eles funcionam, como eles estão interligados e como podem gerenciar oportunidades para o mercado. A transformação e a adesão digital. Para tudo. Todo o processo está facilitado. As aberturas de empresa, as movimentações, as transações contábeis, as transações empresariais, tudo estará no âmbito digital. Os nossos times precisarão ser mais ágeis, mais eficientes. Talvez a gente até tenha menos pessoas fazendo mais, mas é preciso que tenhamos os nossos times, a nossa equipe muito preparada. Precisamos ter a multidisciplinaridade e precisamos, sim, em momento algum, deixarmos de viver em comunidade. Não pensem que isso que nós estamos aqui nos colocando como isolamento para uma necessidade de vida, para uma necessidade de nos resguardar da nossa saúde, não deve ser entendido como um isolamento de convívio social da nossa comunidade. Vamos continuar interligados, sim. Vamos continuar com as nossas redes de contatos, com os nossos networks cada vez mais impulsionados. Portanto, eu poderia resumir que o contador, o profissional da contabilidade do novo normal, ele precisa trabalhar para ele ser necessário cada vez mais, hábil cada vez mais e insubstituível. Porque podem ter certeza que não haverá tecnologia no mundo, nem em qualquer tempo, que tirará a necessidade de um profissional da contabilidade. Essa história de que a profissão vai acabar, isso é uma façanha que o mercado colocou, muito mais com o propósito de amedrontar ou de tirá-lo da zona de conforto.
a profissão vai acabar para quem não se enquadrar nesse novo normal, para quem não se enquadrar nas novas técnicas de agilidade, para quem não tiver humildade, para quem não tiver disciplina, para quem não tiver coragem de enfrentar, para que não se adaptar ao processo de inovação. Porque para uns o processo de inovação é uma vulnerabilidade, mas na verdade para nós é uma potencialidade, porque é este processo de inovação tecnológica que nos dará a garantia de entregar ao nosso cliente de forma mais ágil, mais apropriada, os relatórios, os dados e todas as condições de interpretar as suas informações para a tomada de decisão. Algumas atitudes, meus caros colegas, que nós deveremos ter em mente. Menos ego e mais estudo. Uma preocupação direta com o nosso cliente, razão única da nossa existência profissional. Cuidar verdadeiramente da equipe. Viabilizar novas formas de trabalho. Compreender as novas oportunidades e ter em mente que a tecnologia é o meio e não o fim. Mas eu poderia ainda fazer uma provocação maior a vocês. Porque eu poderia dizer o seguinte: o contador, o profissional da contabilidade do novo normal, aquele que terá sucesso e que alcançará, como dizia Érico Veríssimo, o seu lugar ao sol, ele precisa estar com seu propósito muito bem definido e claro. Ele precisa entender qual é o seu propósito na profissão. Ele precisa estabelecer uma meta. A meta de evoluir a sua inteligência intelectual, a sua inteligência emocional, a sua inteligência espiritual. E eu poderia, então, conceituar que a inteligência do intelecto, ela nada mais é do que o conhecimento da técnica, como eu disse a vocês, mas ela não será única para a garantia da estabilidade do exercício da profissão, neste novo normal. Nós precisaremos estimular a nossa inteligência emocional, que nada mais é do que refletir sobre as nossas relações interpessoais, a nossa própria autogestão das emoções. É preciso perdoar mais, é preciso aceitar mais, é preciso compreender mais as coisas como elas estão postas, é preciso ter a paciência para o tempo, é preciso reclamar menos, é preciso agir mais, é preciso compreender o outro, sobretudo compreender o momento que cada um está vivendo. Portanto, a inteligência emocional passará por esse desprendimento, por essa liberação dessa sobrecarga que muito nos amarra e que nos impede de sermos melhor enquanto pessoas. E a inteligência espiritual nada mais é do que o mergulho no autoconhecimento. A melhor forma de você mudar o outro é mudando a si mesmo. É a busca do equilíbrio da nossa saúde mental para lidar com as adversidades e as incertezas. Como, por exemplo, essa nossa pandemia. Quantas pessoas que não estavam preparadas emocionalmente, que não estavam preparadas espiritualmente, terminaram por se entregarem à depressão, à ansiedade, e isso, naturalmente, atrapalha todo o fluxo do exercício profissional. Nós precisamos, e aí a grande esperança em cada um dos jovens profissionais da contabilidade, de líderes mais conscientes, mais aprendizes, mais inspiradores e corajosos, para promover as mudanças que são necessárias. Pois o nosso novo normal, que já é uma realidade, eu posso dizer que ainda não é a próxima parada, porque o melhor está por vir, o melhor ainda vai acontecer, e nada melhor do que dizer que o melhor momento para começar
indiscutivelmente, é hoje. É hoje em que você está aí recebendo a sua habilitação profissional. Eu posso afirmar a vocês, e falo isso com a autoridade que nos é competida como vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade e como temos tratado dessas relações com as instituições. Eu afirmo para cada um dos senhores e das senhoras, o Brasil precisa dos profissionais da contabilidade. O Brasil precisa das nossas informações, dos nossos números e do nosso conhecimento. O país precisa que nós trabalhemos, mesmo em casa, da forma que for possível e com a tecnologia que nos é apresentada, com as ferramentas que temos disponível. Mas o Brasil precisa de nós. A história e os fatos atuais, as tendências futuras, vão mostrar que a nossa profissão continuará sendo relevante para este mundo em contínua transformação. A ética, a gestão apropriada dos recursos, o compromisso com a transparência e a integridade continuarão sendo o alicerce de nossas atitudes e, por que não dizer, serão relevantes à nossa profissão na constante busca do servir à sociedade brasileira. Meus caros colegas, amigos, profissionais, neoprofissionais da contabilidade, vejam que enquanto muitos foram obrigados a pararem de trabalhar por causa da tal pandemia, nós tivemos que seguir em frente, nós fomos necessário a nos integrar e não fugir à luta, porque nós tivemos que nos somar, nos dar as mãos aos nossos empresários, nos dar as mãos a cada um dos nossos clientes e mostrar a eles de que nós poderíamos, sim, ser a grande solução, nós poderíamos ser a grande oportunidade de estender a mão como profissional humano, exercer a nossa capacidade de sermos mais humanos. E olha que agora nós podemos olhar para trás e dizer o seguinte: ai da pandemia, ai do Brasil, ai do Covid, se não fosse os profissionais da contabilidade para dar a garantia da manutenção do emprego, para dar a garantia da existência das empresas, para dar a garantia do Brasil continuar sonhando, das pessoas continuarem sonhando, porque tudo isso vai passar e nós haveremos de assistir a retomada de forma com muita coragem. Eu sei que nós perdemos alguns dos nossos colegas para o Covid, alguns foram vencidos e perderam suas vidas, mas isso não apagará a história deles na contribuição que eles deram à salvaguarda do patrimônio, à salvaguarda das suas empresas, dos seus clientes e a contribuição à nossa nação. Eu quero encerrar aqui a minha fala declamando um soneto que fiz no meio dessa pandemia, chamado Soneto da Pandemia. E, de repente, sem qualquer aviso, o mundo, enrompante, parou um tanto, ergueu a realidade derramada em pranto e pôs o futuro imprevisto no improviso. E a natureza, cansada de ser sobreaviso, de esbanjar sem retorno o seu encanto, gritou diante do costumeiro canto, dizendo à humanidade o que é preciso. Quase como num banco de juízo final, de um lado, os inocentes como réus, penalizados no mundo dos injustos, do outro, os heróis com as armas dos céus, enfrentando o inimigo a qualquer custo, até que a ciência traga o veredito vacinal. E estes heróis com as armas dos céus são os profissionais da saúde e são os profissionais da contabilidade que estão dando a garantia de que nós podemos retomar com segurança e que a vida continua e de que nós seremos ainda mais felizes depois de toda a pandemia. Quero aqui parabenizar cada um dos profissionais da contabilidade, cada um de vocês que ingressam nessa honrosa profissão. Adentrem com gás, adentrem com otimismo, adentrem com muito desejo de poder servir não só
a classe, mas servir a sociedade, porque esta é a nossa missão, de sermos fatores de proteção da sociedade. Da mesma forma que eu tenho muito orgulho de ser profissional, eu acredito muito de que esse exército composto de 530 mil profissionais ainda haverá de ser cada vez mais reconhecido, porque não há uma categoria que possa contribuir tanto para o desenvolvimento das pessoas, para a evolução do ser humano, para o desenvolvimento da nação brasileira, do que a categoria dos contadores, dos profissionais da contabilidade. Parabéns a cada um de vocês. Viva o profissional da contabilidade, viva a nossa classe contábil, viva o nosso Brasil, que tanto queremos bem e que trabalhamos por ele. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente Regina, pela oportunidade de aqui estar. Obrigada, conselheiro Joaquim. Nesse momento, passamos a palavra à doutora Micheline Holanda, procuradora jurídica do CRC Ceará, para dar início à palestra Ética e Responsabilidade do Profissional Contábil. Seja bem-vinda, doutora Micheline. Obrigada, Zumira. Boa noite a todos, a todas. Com satisfação que participo desta relevante solenidade e com alegria, gostaria de saudar na oportunidade as autoridades aqui presentes, né, na pessoa da presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Piauí, a senhora Regina Cláudia Soares do Rego Pacheco, assim como do vice-presidente de registro, o senhor Wilver Ferreira Camelo, que nos fez o grato convite de estar essa noite aqui juntos com vocês. E gostaria ainda, como sempre faço, de saudar aqui os meus colegas, colaboradores do Conselho Regional de Contabilidade do Piauí, pois formamos uma grande família, né, dentro do sistema CFC e CRCs. E, por fim, gostaria de saudar os mais importantes partícipes desta solenidade, né, que são os novos profissionais da contabilidade que assumem, a partir de hoje, dessa data, a relevante responsabilidade de cuidar da saúde contábil e financeira das diversas pessoas físicas e jurídicas do estado do Piauí e, por que não dizer, do Brasil. Nesse momento, eu saúdo também o vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, o senhor Joaquim Bezerra, que me antecedeu brilhantemente na sua fala, né, trazendo uma realidade não mais distante, mas totalmente atual do que todos nós profissionais enfrentamos, né, com a atual realidade tecnológica e avançada que está sendo exigido a cada um dos indivíduos, né, na vida profissional de hoje. E vale ressaltar também que os senhores estão no dia 22 de setembro recebendo, né, as suas carteiras profissionais, numa data alusiva ao Dia do Contador, então cabe a cada um de vocês o parabéns em dobro, né, já que estão não só adentrando nessa profissão tão salutar, como também nesta data tão significativa. A mim, nesta noite, cabe falar sobre um tema bem interessante, que foge um pouco dessa seara mais tecnológica, mas passamos a uma análise mais tecnológica, que é a responsabilidade do profissional da contabilidade, essa responsabilidade não só de cunho civil, mas penal, tributária e também ética. Né? A responsabilidade do profissional, contador, e é claro que nós não podemos iniciar essa fala se não tratarmos aqui de alguns pontos críticos, mesmo sendo uma noite de festejos e de alegrias, nós temos que trazer aqui alguns pontos neofrágicos, né, tendo em vista que a nós, enquanto procuradora jurídica do Conselho Regional de Contabilidade, estamos diante, né, quando tratamos com os profissionais do nosso estado, em razão de algumas atividades ou ocorrências ao longo da questão profissional. Nesse íntere, nessa questão, ao contador, a direção inicial de se resguardar no caráter ético, no exercício da sua atividade profissional, está no conhecimento dedicado e preliminar do Código de Ética do Profissional Contador,
que é uma norma aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade, através da NBC, da Norma Brasileira de Contabilidade PG 01, de 2019, e que entrou em vigor em junho do ano passado. Né? Então, o Código de Ética Profissional do Contador tem um pouco mais aí de um ano, mas é uma norma que traz diversas questões salutares ao exercício da atividade profissional de todos os senhores que estão aqui iniciando essa atividade, certo? Sem querer, ou mesmo poder, né, nesses breves minutos, me dedicar exclusivamente ao Código de Ética do Profissional Contador, eu gostaria apenas de tecer algumas considerações que estão previstas nessa norma. O Código de Ética do Profissional Contador deve ser um material, deve ser uma legislação de mesa dos senhores, né? Eu diria até que podem dormir todas as noites com o Código de Ética Profissional do Contador ali na cabeceira da cama para dar sempre aquela lida, né, quando possível, porque lá estão contidas várias questões que vocês vão se deparar ao longo dos anos. O Código de Ética ele tem por objetivo fixar a conduta do contador, quando no exercício da sua atividade, os assuntos relacionados à profissão e à classe. Pois a conduta ética do contador deve seguir os preceitos estabelecidos neste código, né, assim como também nas demais normas da profissão. Então, os senhores teriam que observar não apenas o Código de Ética, mas todas as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, assim como as legislações correlatas com a atividade de cada um. E o próprio Código de Ética, então, que ele vai falar sobre o exercício da atividade profissional e traz consigo alguns deveres que são adstritos a cada um dos profissionais, né, que devem ser observados. E aqui nós citaremos alguns que mais nos deparamos no exercício da nossa atividade frente à Procuradoria Jurídica do Estado do Ceará, e que com certeza se repete na grande maioria dos estados da nossa nação. Um desses deveres constantes do Código de Ética do Profissional Contador está em exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica. Aqui já foi dito pelo conselheiro Joaquim, de forma muito elucidativa e clara, que mesmo nos tempos atuais, cabe ao profissional da contabilidade manter-se atualizado na esfera técnica, na esfera profissional, de forma corriqueira. É uma atividade, é uma profissão, de fato, caracterizada pela multidisciplinariedade e é cobrado do profissional, digamos assim, exigido pela sociedade que o busca enquanto responsável pelas finanças, que tenha todo esse conhecimento, muitas vezes não apenas adstrito à esfera contábil, mas que vai alcançar algumas outras profissões ou atividades afins, como é o caso do próprio direito, como é o caso da administração, como é o caso da economia, dentre tantos outros. Então, os senhores, com certeza, vão se deparar nas suas atividades profissionais, tendo que enfrentar dúvidas e questões que envolvem, além da contabilidade, essas outras ciências. O Código de Ética também traz, enquanto dever do profissional, recusar sua indicação em trabalho quando reconheça que não esteja capacitado para a especialização requerida. Então, tanto essa questão técnica é colocada, é cobrada pela ética profissional, que além de cobrar essa qualificação, esse aperfeiçoamento constante, o próprio Código de Ética coloca a necessidade de se eximir de prestar essas atividades se não há o conhecimento técnico necessário ou mínimo. Também é dever do profissional guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, como é o caso do Conselho Regional de Contabilidade e do Conselho Federal de Contabilidade. Então, no exercício da atividade profissional dos senhores, o Conselho deverá realizar fiscalizações, tendo em vista que a sua atividade principal é a fiscalização profissional. Então, alguns receberão a fiscalização do Conselho nas suas respectivas empresas, nos seus respectivos locais de trabalho, e é nesse momento que deverão observar o dever de prestar essas informações. É claro que o sigilo profissional é bola mestra nessa questão da ética, mas não cabe alegação de sigilo para a prestação de informações a nível de fiscalização ou a nível de informações que venham a defrontar com possíveis fraudes, possíveis situações dessa natureza.
Também é dever do profissional zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo, abstendo-se de emitir qualquer opinião em trabalho de outro contador sem que tenha sido contratado para tal. Então, está lá no Código de Ética da Profissão a necessidade do respeito, né, da condição de não se manifestar sobre as atividades relacionadas com os colegas, serviços que são prestados por colegas. Muitas vezes nós somos chamados a nos posicionar sobre determinada atividade de um colega, ou determinada prestação de serviço, ou determinada situação que vai sendo veiculada na mídia. Então, é o Código de Ética que vai solucionar e que vai direcionar o profissional frente a essa questão. Então, por uma questão de ética profissional, a legislação, a NBC-PG 01, determina que o profissional deve se abster de se manifestar frente a essas condições. E aí não seria uma condição adstrita a todo e qualquer profissional, desde que ele esteja contratado para esta finalidade, caberá a ele se manifestar sobre o exercício ou sobre o trabalho técnico realizado por qualquer um, né? Mas não havendo essa contratação, esse dever, não há por que ferir a ética e manifestar-se sobre esses trabalhos, essas atividades prestadas pelos demais colegas. Em algumas situações, nós temos até algumas colocações ou discussões de uma visão muito colaborativa, mas não, isso permeia a questão da ética em face do respeito a todos os profissionais que estão incumbidos, que compõem, né, a categoria do profissional da contabilidade. Também é um dever do profissional, constante no Código de Ética, quando substituído em suas funções, informar o substituto sobre fatos que devam chegar ao conhecimento desse, a fim de contribuir para o bom desempenho das funções a serem exercidas. Então, essa necessidade dessa transparência, essa necessidade dessa colocação, né, dessa manifestação. Em alguns casos, a gente encontra profissionais que não querem pronunciar-se frente a alguns aspectos, né? Mas isso precisa ser quebrado. É esse novo profissional também colocado, aqui eu retorno novamente à palestra do vice-presidente Joaquim, que precisa adquirir não só o conhecimento técnico, que não precisa estar somente frente a essa posição de proximidade do seu cliente, das empresas, mas que, além disso, precisa saber se posicionar, precisa saber se colocar, precisa saber representar os interesses do seu cliente. E nada melhor para se comportar dessa forma do que trazer o conhecimento, trazer a análise, trazer a condição de conhecer não só a questão da legislação, não só a questão das normas, mas também conhecer a fundo cada um dos seus clientes, cada uma das empresas a qual ele presta serviço. O Código de Ética também diz que é dever do profissional manifestar imediatamente, em qualquer tempo, a existência de impedimentos para o exercício da profissão. E a preocupação do sistema do CFC e CR6 é grande, já temos algumas normas que, inclusive, determinam o dever do profissional de fazer esse tipo de colocação, de fazer esse tipo de manifestação, como é o caso, né, das informações que dizem respeito a possíveis fraudes frente ao sistema financeiro, né, brasileiro. Também é dever do profissional ser solidários com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja defendendo remuneração condigna, seja zelando por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético profissional da contabilidade e seu aprimoramento técnico. Então, essa condição aí de participação, de vivenciar a atividade profissional. E nada melhor do que procurar o Conselho Regional de Contabilidade do Piauí para que exerça esse dever e essa participação nessa luta, nessa defesa dos movimentos em prol da categoria, em prol da classe contábil. Também é dever cumprir os programas de educação continuada que são viabilizados pelo sistema CFC e CR6, que com certeza o Conselho Regional do Piauí oferece prontamente aos colegas que estão iniciando a profissão nesse estado. Também é dever comunicar imediatamente ao CRC a mudança de seu domicílio ou endereço, inclusive eletrônico, e da organização contábil de sua responsabilidade, bem como informar a ocorrência de outros fatos necessários ao controle e à fiscalização profissional. Isso é cada vez mais urgente, mais presente, porque hoje as nossas comunicações, elas acontecem assim, como estamos aqui, né? Um novo normal, como foi tão bem colocado.
Então, é importante que o profissional mantenha as suas informações, o seu domicílio eletrônico, o seu domicílio civil, sempre atualizado junto ao Conselho Regional, para que seja possível o repasse das informações técnicas, o repasse das informações profissionais de natureza ágil e célere. E também deve o profissional, sempre que possível, sempre que está se colocando à frente da sociedade como responsável por qualquer serviço técnico, é determinante, e consta no Código de Ética Profissional, o dever do profissional de informar o número de registro, o nome e a categoria profissional após a assinatura de todos os trabalhos de contabilidade, propostas comerciais, contratos de prestação de serviço, e em todo e qualquer anúncio, placa, cartão comercial e outros. Então, o que a legislação nos coloca é que o profissional não deve apenas identificar-se, né, pelo seu nome civil, é claro, ou social, mas ainda identificar-se pelo seu número de registro junto ao conselho de classe, tá bom? Então, todo e qualquer anúncio, cartão de visita, todo e qualquer cartaz deve constar essas informações, assim também como das organizações contábeis. Além dos deveres vistos, o contador possui vedações para o desempenho de suas funções, sendo algumas de relevante observação, né? Essas vedações também estão no Código de Ética Profissional do Contador, e algumas principais que gostaríamos de colocar nessa noite são, por exemplo, o dever ou a vedação, a proibição de auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente de sua prática lícita. Né? Então, há uma vedação clara do Código de Ética no que diz respeito à atividade, ao envolvimento em situações que possam infringir a qualquer norma legal. Também é proibido assinar documentos ou peças contábeis elaboradas por outrem, alheio à sua orientação, supervisão ou revisão. Isso é de extrema responsabilidade, né? Todo profissional só deve assinar e se responsabilizar por trabalhos que são executados ou revisados por eles, sob pena de assumir uma responsabilidade, sob pena de responder pelas atividades, pelas informações financeiras, orçamentárias, ou o que seja, né, sem sequer saber a origem destas informações. Também há uma proibição em facilitar por qualquer meio o exercício da profissão aos não habilitados ou impedidos. É uma luta constante dos conselhos de fiscalização de contabilidade, a atuação do chamado leigo, ou seja, aquele que é um prático e que acha que por conhecer um pouco da contabilidade se teria capacidade de exercer a profissão sem que tenha o reconhecimento e o registro junto ao Conselho Regional do Piauí. Então, essa atividade ela é passível de ser penalizada através da legislação, né, se for oferecido uma representação criminal, no caso de uma contravenção penal, que é o que se observa, mas também o profissional envolvido nessa situação que venha a fazer esse resguardo, né, de permitir essa participação, né, desse leigo, também responderá frente ao Conselho Regional por esse acobertamento, por esse silenciamento, né, por essa omissão, frente à necessidade de apresentar essa proibição para que o Conselho tome as providências e não permita que o leigo continue atuando. E é importante ressaltar aqui, nesse momento, que muitos profissionais fazem alguns questionamentos a nós, no sentido de que achariam que não deveriam permanecer registrados nos conselhos de contabilidade pelo fato de não terem a responsabilidade técnica pelos serviços contábeis. Ou seja, quem responde tecnicamente pelo escritório de contabilidade ou pela organização contábil é determinado profissional e os demais exercem, ou seja, executam as atividades contábeis, mas não são eles que assinam os balanços, os balancetes, etc. Isso não exclui o dever ou a necessidade de manutenção e registro de conselhos. Então, a execução e não só a responsabilidade técnica leva à exigência contida no Decreto-Lei 9295/46, que criou e regulamentou a profissão do contador. Então, todo e qualquer profissional que exerça hoje a contabilidade, seja na forma de execução, seja na forma de responsabilidade, ou qualquer atividade que
estivesse nesse sentido, com a contabilidade, controladoria, auditoria, assessoria, consultoria, estando vinculado à contabilidade, ele deve manter seu registro ativo junto ao Conselho Regional de Contabilidade da sua respectiva jurisdição. Tá? Também há uma proibição no Código de Ética em concorrer no exercício da profissão para a realização de ato contrário à legislação ou destinado a fraudá-la, quando da execução dos serviços para os quais foi expressamente contratado. Infelizmente, nós ainda nos deparamos aí com algumas situações que permeiam as mídias do nosso país e, vez ou outra, nós temos aí alguns contadores sendo citados, né, como envolvidos em possíveis fraudes que envolvem até instituições renomadas a nível nacional. Então, é nessa situação que, além de responder de forma criminal, dependendo da natureza da infração verificada, o profissional também deve responder eticamente frente ao Conselho Regional de Contabilidade por ferir a legislação ética, já que ela proíbe, né, óbvio, esse tipo de atividade. Assim como ela também proíbe o profissional de apropriar-se indevidamente de valores, bens e qualquer tipo de crédito confiados à sua guarda. Aqui também vale ressaltar que não há, né, a necessidade de alguns profissionais que vão além das suas atividades contratadas, que muitas vezes fecham contratos com seus clientes, cuja responsabilidade do repasse de pagamentos, de qualquer relação, seja de qualquer obrigação acessória ou principal, caberia ao escritório de contabilidade. Aí é uma responsabilidade assumida de forma desnecessária, né? Inclusive frente a essa possibilidade de uma possível discussão futura de apropriação e débito ou algo dessa natureza. Também traz o Código de Ética a proibição do profissional de reter abusivamente livros, papéis ou documentos, inclusive arquivos eletrônicos, comprovadamente confiados à sua guarda, inclusive com a finalidade de forçar o contratante a cumprir suas obrigações contratuais com o profissional da contabilidade. Isso ainda acontece, alguns profissionais, frente à condição de, por exemplo, descompromisso contratual do cliente no repasse dos honorários profissionais, usam a retenção de documentos contábeis como forma de obrigar a regularização financeira dos contratos. Então, o Código de Ética veda esse tipo de abuso, ou seja, essa retenção dos livros, até porque cabe ao profissional adotar a postura legal que é cabível nesses casos. Se você tem um contrato de prestação de serviços e o seu cliente não honra com a obrigação dele, que é o repasse dos valores dos honorários, cabe a você, profissional, depois de constituir o cliente em mora, ou seja, de notificá-lo para a regularização dos contratos, tomar a atitude, caso a regularização não aconteça, de fazer a execução dos contratos na justiça, nos juizados especiais e etc. Então, não caberia de forma nenhuma a possibilidade de retenção de informações ou de livros contábeis para a regularização financeira de contratos, tá bom? Então, esses deveres e essas vedações trazidas aqui de forma muito rápida e singela é apenas para colocar aos senhores aqui uma visão generalizada do que o Código de Ética da profissão, do profissional contador traz de forma muito concisa e direta no trato do nosso dia a dia, do trato do dia a dia do profissional da contabilidade. Então, muitas dúvidas que alguns profissionais têm, eu posso agir de determinada forma com o meu cliente, eu não posso agir, já estão respondidas no próprio Código de Ética do Profissional Contador, que traz esse rol aí de condições, de situações, de comportamentos, de condutas, né, no crivo da relação profissional. O Código de Ética do Profissional Contador traz ainda outras considerações de extrema relevância sobre os valores e a publicidade dos serviços, assim como os deveres para com a classe contábil. Uma matéria bastante discutida e atual são as formas de publicidade dos serviços, né? Como eu posso dar publicidade aos meus serviços contábeis, ao serviço que eu posso prestar, como fazer. Então, é o Código de Ética também que vai demonstrar aos senhores como essa publicidade pode ser feita. O que ela pode atingir, aonde ela deve ser realizada, de que forma ela pode ser feita. Então, antes de fazer qualquer marketing digital, que está super em moda, que está super também no trato do dia a dia,
pela questão da própria tecnologia, é importante que os senhores deem uma lida lá no Código de Ética para já ver essa condição de como atuar a publicidade do serviço sem ferir a ética profissional, né? E que possivelmente venham, infelizmente, a responder a algum tipo de processo. Vez ou outra, as denúncias chegam aos conselhos de contabilidade, sim, de forma bem ostensiva, em face de publicidades feitas nas redes sociais, em face de publicidades feitas de várias formas que podem, sim, ser consideradas como infrações ao Código de Ética Profissional. Então, é uma matéria relevante. Esse Código de Conduta, né, que é o Código de Ética Profissional do Contador, ele alinhava as ações profissionais a serem adotadas no transcurso da vida e que afasta todo contador de toda e qualquer possibilidade de responsabilização em razão da possibilidade de ferir as regras postas. Então, é um livro realmente para se manter na cabeceira e na mão de todos os senhores. Essas regras afetam o contador em várias esferas. Ferir o Código de Ética Profissional do Contador e as demais normas da profissão poderá levar o infrator a responder processo ético disciplinar junto aos conselhos regionais, podendo ser aplicadas penas como multa, advertência, censura pública, censura reservada, suspensão do exercício profissional e, quiçá, né, numa forma assim mais grave, de cassação do exercício profissional. Mas é claro que em casos de extrema relevância, e todos esses casos, todas essas condições, possibilidades, observam os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Então, todos os processos fiscais que transcorrem nos conselhos de contabilidade observam as normas para que a ampla defesa do profissional seja possível, né, no trato, até chegar a uma possível aplicação de penalidade, se for, né, da natureza do fato. Adentrando mais a questão da responsabilidade profissional, e agora saindo um pouco apenas da condição da conduta ética do profissional, que hoje os senhores estão assumindo, né, com essa solenidade e com a recepção dos seus títulos e das suas carteiras, os seus registros profissionais, o profissional da contabilidade também, ele atinge outras esferas de responsabilidade, como a esfera civil, a esfera criminal, a tributária, dentre outras, né? A falimentar, dentre outras. Vamos falar um pouco agora sobre a questão da responsabilidade civil do profissional contador. A responsabilidade civil do profissional contador, ela está prevista no parágrafo único do artigo 1177 do Código Civil, de forma muito clara. Outros artigos vão trazer a condição da responsabilidade civil do contador, outros artigos do Código Civil, mais especificamente o parágrafo único do artigo 1177, ele vai incidir diretamente nessa questão da responsabilidade, ao dizer que os contadores são pessoalmente responsáveis perante os clientes pelos atos culposos que venham a realizar e perante terceiros solidariamente com os clientes pelos atos dolosos. Então, o que nós estamos vendo aí no artigo 1177, parágrafo único do Código Civil, é que você assume uma responsabilidade direta, pessoal, frente ao seu cliente pelos serviços que estão sendo prestados, mesmo que o erro aconteça de forma culposa, por negligência, imprudência ou imperícia, os senhores irão responder frente aos seus clientes, frente aos seus contratantes. Certo? Agora, se houver dolo e a atividade for realizada, inclusive pelo cliente, o contador também responderá aos terceiros, né, de forma solidária com o cliente. Então, se a atividade que o cliente realiza causa um prejuízo a terceiro e o contador está lá presente porque prestou uma informação que levou a esse prejuízo ou algo dessa natureza, ele também responderá solidariamente. É um caso aqui, por exemplo, de uma decore fraudulenta. Se você lavra uma decore sem respaldo legal, então, se essa decore é utilizada para qualquer benefício e cause fraude a terceiro, tanto o responsável pela fraude de forma direta, que é o cliente que se utilizou da decore, quanto o profissional que a emitiu, irão responder de forma solidária, né, por essa responsabilização de natureza civil. E falar em responsabilização de natureza civil é falar em indenização.
é falar em valores monetários que são, né, que vão responder por esse prejuízo civil verificado. Então, há que se perceber que o ato de aceitar algumas ações de modificação ou ajustes de demonstrações contábeis de qualquer espécie levam a responsabilidade não só para o representante da pessoa jurídica, mas também da mesma forma ao profissional que realizou o serviço. E não poderia ser diferente, né? Se ele colabora para essa atividade prejudicial a terceiro de boa-fé, não é diferente, por isso ele deve responder. Daí porque orientamos quase que diariamente, quando no exercício de nossas atividades, aos profissionais, acerca de várias medidas que eles devem assumir para evitar esse tipo de responsabilização. Como, por exemplo, garantir a manutenção do cliente, pois o dano civil, né, pode ser muito maior. Ou seja, muitas vezes, para garantir a manutenção de determinado cliente, eu, profissional da contabilidade, me obrigo a produzir documentos, informações, declarações de natureza fraudulenta, ou seja, porque não tem base em documentação hábil e legal, para não perder o cliente. E aí, muitas vezes, quando você vai assumir a responsabilidade civil através de um processo de indenização, por exemplo, o prejuízo é imensamente maior. E aí eu me refiro a prejuízo financeiro, né? O prejuízo causado ao terceiro de boa-fé prejudicado por documentos contábeis fraudulentos pode levar a ações de reparação de danos morais e materiais, né? E a depender do dano alegado, o valor indenizável pode ser bastante significativo. Aqui também abrimos um parêntese para os empregados dos seus escritórios de contabilidade, aqueles que já estão aí na atividade de empresários ou próximo das atividades de empresários de contador, que já vivenciam isso no seu dia a dia. Cabe aqui também observar a questão da responsabilidade in eligendo, né, que alcançará os responsáveis dos escritórios diretamente, portanto, o controle é relevante e deve ser observado. O que acontece? No momento que você coloca os seus empregados do escritório para trabalhar e responder frente aos seus clientes, você está assumindo a responsabilidade por cada um desses profissionais que você coloca, que você elege como seus prepostos. Na mesma condição que você se responsabiliza enquanto responsável técnico frente ao cliente, você também se responsabiliza pelos empregados que vocês colocam aí nessa vivência profissional. Então, é extremamente importante que você esteja não a considerar apenas a sua atividade prestada, como também a atividade prestada pelos seus colaboradores. Outro ponto é que a prescrição de todos esses atos que nós devemos observar, de todas essas situações que podem vir a ser discutidas em razão do exercício profissional e que atingem a esfera da chamada responsabilidade civil, é que a prescrição desses atos, ou seja, a possibilidade de discutir esses atos através da justiça, ela só acontece em 5 anos, né? Ou seja, todo e qualquer trabalho prestado pelo contador para as empresas que venham a ser questionados, que possam ser discutidos, só prescrevem em 5 anos. Então, eu faço o trabalho hoje, até 5 anos depois, pode ser discutido qualquer tipo de informação constante, né, nessas informações contábeis, tá? Isso devido à prescrição da maioria dos tributos calculados que estão previstos nessas informações contábeis, que estão sobre a responsabilidade do profissional e do que assegura o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que prescreve em 5 anos o direito de exigir a reparação de danos causados por fato de produto ou serviço contados o conhecimento do fato. Se a prestação de serviço, né, se a prestação de serviço ela atinge esse prejuízo, se ela vem coibir, vem prejudicar qualquer questão legal, então a prescrição dessa responsabilidade é de 5 anos. Aí vem a seguinte pergunta: mas eu já deixei de ser profissional responsável técnico por essa empresa ou por esse cliente há 3 anos. Mas você prestou a informação naquela época. Quem assinou os documentos contábeis, as demonstrações contábeis, foi você. Mesmo não sendo mais o responsável pela empresa, você ainda assume a responsabilidade civil pelas informações prestadas. Daí para que os senhores percebam que a questão da responsabilidade vai além, né, da relação contratual que os senhores mantenham
com seus respectivos clientes. Então, é importante que se considere cada trabalho executado hoje, pensando dessa responsabilidade, pensando à frente nessa responsabilidade aí que permeia os próximos 5 anos dos seus exercícios profissionais. Cabe aqui também expor sobre a responsabilidade tributária, pois as questões envolvendo o fisco são um pouco mais complexas, embora se destaque a responsabilidade por atos dolosos, né, que nós teríamos, enquanto profissionais, a responsabilidade se nós agíssemos de forma dolosa. Os tribunais têm decidido, aí eu me refiro aos tribunais superiores, ao TSTJ e etc., os tribunais têm decidido de forma diferente, pois nos casos em que o contador age como procurador da administração da empresa, este também está sendo responsabilizado pelos créditos tributários da empresa nos casos de atos lesivos. Então, muito se verifica essa condição, mas a guia é responsabilidade do meu cliente, mas a informação tributo fiscal é de responsabilidade do meu cliente, mas observem que se o profissional estiver agindo enquanto procurador, que é uma coisa muito normal, da administração da empresa, ele toma para si, ele assume a responsabilidade tributária pelos tributos, ou seja, pelos tributos, pela condição não só de informação, mas também pelos tributos não pagos, tá bom? Então, essa é uma visão geral da responsabilidade civil e da responsabilidade tributária. Então, vocês percebam que são 5 anos para se observar também na esfera tributária, por conta do que prevê o Código Tributário Nacional, da prescrição dos tributos, e aí também a esfera civil prevendo essa prescrição de 5 anos em face de todas as informações prestadas, né, a nível profissional pelos senhores, em detrimento das empresas, das pessoas físicas que venham a manter uma relação profissional. Já na esfera penal, o rol aumenta um pouco mais, né, de responsabilidade, que seria, por exemplo, várias previsões que estão contidas no Código Penal brasileiro. O artigo 342, por exemplo, do Código Penal, traz os crimes de falso testemunho ou falsa perícia e prevê a pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa a quem realizar afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como contador em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Então, percebam que é uma titulação específica para o contador que, em prestando testemunho em processos judiciais, administrativos ou inquéritos policiais, deixar de prestar informação ou calar frente à necessidade dessa informação. Então, a pena aí aplicada será de reclusão de 2 a 4 anos e multa, né? A condição, então, que você se vê obrigado a prestar todos os esclarecimentos necessários em razão dos trabalhos profissionais que estejam sendo discutidos de forma judicial ou administrativa, certo? E ainda temos várias outras tipificações previstas, né? Como, por exemplo, o crime de estelionato, que está previsto no artigo 171, dependendo da natureza da infração que possa ser colocada e levando em consideração a responsabilidade solidária, também pode o profissional ser envolvido nesse crime de estelionato ocasionado pelos seus clientes. O crime do artigo 299 de falsidade ideológica, né? Fraudar qualquer tipo de informação contábil também pode responder. Ou também os crimes previstos na Lei 8.137 de 90, que são os crimes contra a ordem tributária. No estado do Ceará, nós passamos algum tempo trabalhando aqui, prestando algumas informações junto à Delegacia Especializada de Crimes contra a Ordem Tributária, exatamente porque vários profissionais que assinavam alguns balanços estavam envolvidos, né, em licitações públicas, em financiamentos públicos, em situações dessa natureza, em que o cliente acabava por fazer um desfalque ou gerando um prejuízo na Praça de Fortaleza bastante relevante, né? Exatamente porque já utilizava essas informações contábeis com o cunho, com a intenção de fraudar. Então, podemos exemplificar aqui diversos casos, como o caso das decores emitidas sem respaldo em documentação hábil. Felizmente, esse tipo de infração tem sido bastante reduzida, né?
até por conta da natureza eletrônica da própria DECORE, das informações de upload de documentos comprobatórios e etc., né, na prestação de contas, pela emissão da DECORE, que é a Declaração Comprobatória de Rendimentos, tá? Declarações de faturamento montadas para entregas em bancos, é uma situação bastante vista e que a gente tem que ter bastante cuidado. Muitos profissionais, em especial, que atuam no interior do estado, às vezes o banco, para liberar um financiamento para um empresário local, cobra do empresário que cobre do contador, que ele forneça uma declaração de rendimento de tantos reais para que o banco libere o valor, quando, na verdade, essa declaração de rendimentos não tem respaldo, sequer, né, é um documento viável profissionalmente, porque o único documento que comprova rendimentos é a DECORE, então a declaração de faturamento não tem validade legal alguma. Então, a gente tem que ter todo o cuidado e se afastar dessas condições, dessas possibilidades. Assim como também já citado aqui os balanços falsos para participação de clientes em licitações públicas. O exemplo também é uma parceria que pode ser firmada com a Junta Comercial do Estado, em alguns estados nós temos essa parceria, no qual os balanços são liberados para os conselhos regionais de contabilidade e os fiscais avaliam esses balanços e facilmente observam que eles não têm base ou não têm respaldo em informações hábeis. Então, isso também é um tipo de fraude, infelizmente bastante verificado, porque o cliente ele tem a intenção de vencer as licitações públicas e o profissional, achando que essa informação pode não chegar ao conhecimento da sociedade, acaba assumindo para si uma responsabilidade não só criminal, mas também civil desnecessária. E como eu disse antes, está aqui, às vezes com uma repercussão financeira e pessoal muito maior do que aquela se ele tivesse realmente dito para o seu cliente que não assumiria e não faria um documento que não tem respaldo, certo? Muitos outros dispositivos da legislação pátria atingem a conduta do profissional da contabilidade, aqui trazemos alguns e de forma muito sucinta. Mas não podemos deixar de ressaltar que, na atualidade, o contador deixou de ser um executor de tarefas. Foi muito bem colocado aqui anteriormente na palestra que nos antecedeu. Hoje, o contador ele passa a ser um gestor de contas de seus clientes. Daí tem por obrigação orientá-los da importância da ética, da transparência, da responsabilidade social, enfim, das boas práticas de governança para a eficácia dos resultados nas instituições que representam. O agir com ética e responsabilidade deveria ser comum, mas, ao contrário, né, infelizmente não tem sido motivo de destaque em nossa sociedade. Assim, o papel do contador deve se constituir em atitudes que inibam a disseminação de fraudes e corrupções, que tanto denigrem e que privilegiam uns poucos em detrimento da grande maioria. O contador é, portanto, um operador de mudanças significativas e, por que não dizer, prioritárias em nossa sociedade. Dessa forma, os novos profissionais que estão aqui hoje, deixamos aqui nossos votos de sucesso e já de pronto ficamos à disposição de todos. Boa noite. Desculpe, eu estava sem áudio. Doutora Micheline, muito obrigada pelas informações relevantes, né, levadas aos novos profissionais da contabilidade. Passaremos agora a leitura do termo de compromisso pelos novos profissionais de contabilidade que ora participam dessa solenidade. Convidamos o contador Alberto Carlos da Silva para proferir a leitura do termo de compromisso, representando os demais profissionais presentes. Seu Alberto, ligue seu áudio, por favor. Ok, está ouvindo? Está ouvindo aí? Sim, estamos ouvindo. Boa noite a todos. É uma satisfação de participar com vocês nesse momento tão solene e aproveitar para parabenizar, né, a todos os colegas pelo dia mais do que especial, o dia do contador. E passamos aqui ao texto, né, de compromisso. Eu vou falar e todos vão repetir como é que é o sentimento. Sim, o senhor fala uma frase, eles repetem.
Vamos todos ligar os microfones, por favor. Obrigado. Segura o suco. Um ponto de compromisso. Eu vou falar e todos em seguida. Não, como é que se escreve Atlã? Hein? Como é que se escreve? Bem e fielmente. Papai, como é que se escreve Atlã? Vem cá, Luiz. Como é que se escreve o quê? Exercer a profissão contábil. Exercer a profissão contábil. PL. Com dignidade e dependência. Com dignidade e dependência. Observar a ética, os deveres. Observar a ética e os deveres. E a legislação vigente. A legislação vigente. E edificar a classe contábil do Piauí. Classe contábil do Piauí. Assim eu juro. Assim eu juro. Obrigado. Certo, passado o juramento, ficou assim um pouquinho falho, né, por conta do áudio. Passamos agora a palavra ao contador Aderson Gomes da Silva Filho, para fazer uso da palavra neste ato, representando os demais profissionais presentes. Senhor Aderson, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Queria só saudar aqui, em nome de todos, a presidente do CRC, a futura doutora Regina. Parabenizar a todos nós pelo nosso dia 22 de setembro, dia do contador. Dizer que é uma grande responsabilidade, sim, entrar numa classe que depende de cálculos, de tomada de decisões para o empreendedor, o empregador ficar ciente do mercado onde ele está inserido, e é de extrema relevância o nosso papel. E é por isso que, independente de qual seja a sua profissão, o mercado de trabalho está sempre concorrido. E basta você querer e ter o diferencial. Você ser diferente para poder ter vez no mercado. O mercado está aí, mas todo mundo diz, não tem mais vaga, que o mercado ele é muito concorrido. Mas se você for um grande profissional, ter ética, fazer valer os princípios da contabilidade, você com certeza vai chegar ao seu sucesso. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer estar sempre respaldado das leis que vigoram, através do respaldo do CRC, que sempre está fiscalizando as ações dos contadores. Além de fiscalizar, também ter a parceria com todos os contadores, que é importante a parceria. Através dessa parceria, a gente vai galgando degraus mais ainda para uma melhor aquisição contábil. Aqui, eu não quero demorar muito, porque já está muito desgastante. Eu quero só dizer
dar os parabéns a todos, que a gente possa ter sucesso nessa nossa profissão, que é tão bonita. Bonita que eu digo em todos os sentidos. E é com isso que a gente sempre espera o sucesso para todos. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada, contador Aderson. Em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Piauí, agradecemos a presença de todos os que prestigiaram este ato solene. Obrigada, boa noite e parabéns a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Parabéns a todos. Parabéns a todos os colegas. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao CRC Piauí. Obrigada. Muito obrigado pela solenidade. Fiquei muito feliz em participar. Agora é mercado de trabalho, viu? E a jornada está só começando. Boa noite a todos. Firme e forte, sempre.